Bom, pessoal, irmão Rodolfo de novo. Hoje eu estou aqui para falar, para comentar algo sobre a palavra do Senhor. Algumas coisas que eu tenho alguns vídeos falando sobre o apóstolo Judas, né? Que é a fidelidade de Judas, parte um, fidelidade de Judas, parte 2. E o pessoal tem comentado o seguinte, tem comentado que eu tenho usado texto fora do contexto. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou fazendo mais vídeos de escrita para que a pessoa leia sem eu falar, mas esse aqui eu decidi fazer um vídeo mesmo, eu falando, para a pessoa compreender mais o que eu vejo, o que eu entendo das escrituras. É, então, como o pessoal está falando que eu estou usando texto fora de contexto para falar sobre a salvação de Judas, porque eu acredito que a salvação ela é para todos, é gratuitamente, a pessoa querendo ou não querendo, ela aceitando ou não aceitando, porque é Deus que a salva as pessoas e Ele não dá a opção de querer ou não a salvação. O reino de Deus é opcional para aqueles que querem, mas salvação não. Salvação é algo que Deus deu para os homens e Ele não pega de volta, porque seus dons são sem arrependimento, segundo Romanos. Então, eu fiz esse vídeo para quê? Eu li todas as passagens que falam a respeito de Judas. Eu li todas e, e isso tá. Eu li contexto eu li o texto, li contexto e reli, certo? Fiz isso umas 6 vezes. Porém, eu não vi texto algum que prove a condenação de Judas. Só nos evangelhos que as pessoas onde fala sobre Judas, onde tem referência sobre Judas no evangelho, não existe texto algum que fala sobre sua condenação ou fala que ele foi para o inferno. Não existe texto. Não existe texto algum. E eu não posso falar algo que não esteja na Bíblia. Eu não posso ir além do que está escrito. A palavra fala isso. Então eu li Mateus 26 inteiro. Mateus 26 é onde fala de Judas. Eu li Marcos 14 inteiro, aonde fala de Judas. Li Lucas 22 inteiro, é onde fala de Judas. E li João 13 inteiro. Li e reli, sabe, para ver se eu achava algo que as pessoas falam por aí sobre a condenação de Judas, e eu não achei. Me desculpe, mas eu não achei. Eu não achei. E o argumento que as pessoas usam é qual? São quais? São, por exemplo, João 17,12 diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Esse texto não prova a condenação de Judas, amados. Isso aqui não prova em nada a condenação de Judas, esse texto. O fato dele ter a fala que nenhum deles se perdeu, certo? Senão o filho da perdição. Isso quer dizer o quê? Isso só quer dizer o seguinte: que Deus só liberou Judas para que cumprisse as escrituras, mas ele pegou de volta. Isso aqui não prova que Judas foi para o inferno. Não prova em nada que Judas foi condenado, essa passagem. Porque ela está dizendo, nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição. Mas ele não se perdeu porque era filho da perdição. Isso não tá dizendo aqui que ele se perdeu porque era filho da perdição. Está escrito que ele se perdeu para que se cumprisse a escritura. Então o que acontece? O que acontece? Jesus sabia que as escrituras tinham que se cumprir. Entendeu? Então, se Judas fazia parte do cumprimento da escritura, é claro que ele ia se perder para que a escritura se cumprisse. Mas isso não está dizendo que ele perdeu a salvação, em hipótese nenhuma. Isso aqui só está dizendo
que ele foi usado para ser aquele que entregou o seu mestre, para cumprir aquela profecia que está em Salmos. Entendeu? Então o que estava em Salmos tinha que se cumprir acerca de Judas. Do mesmo modo que tinha que cumprir Isaías 53, que tinha que cumprir o que Moisés falou, o que os profetas falaram, o que Davi falou acerca de Jesus, o que tinha que se cumprir a respeito de Judas também tinha que ser cumprido. Então, o fato de que se diz, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, essa parte aqui prova que ele não foi para o inferno. Fala assim, para que a escritura se cumprisse. Entendeu? É como se Judas foi liberado para o cumprimento da escritura. Isso fica claro que Deus o pegou depois. Deus o salvou depois. Porque não faz sentido Judas cumprir a escritura e ir para o inferno. Você entendeu? Então, essa passagem não prova em nada. Não está claro aqui, não está claro que Judas foi para o inferno. Está dizendo isso aqui? Judas foi para o inferno? Não está escrito isso aqui. Está escrito que para que a escritura se cumprisse, foi liberado um deles. Só quer dizer só isso. E o outro texto que as pessoas usam bastante é qual? É Mateus, vamos ler, tem Mateus 26, 24, tem Marcos 14, 21 e tem Lucas 22, 22. Vamos ler então Lucas 22, 22. Lucas 22, 22. Veja bem, Lucas 22, 22, que diz: Na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Aqui está dizendo que Jesus vai, do mesmo modo que foi determinado, ele vai, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Então o que acontece? Aqui não está falando da condenação de Judas. Quem falou para você que aqui está falando o Judas foi para o inferno? Isso não está dizendo aqui. Isso está dizendo, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Isso aqui está mais claro se dizer, esse ai daquele homem, isso quer dizer o quê? Quer dizer apenas o que aconteceria com ele após a traição. Aí fica claro. Se você me falar assim, ai daquele, dizendo sobre o que ele passou depois da traição, tipo o suicídio dele, sabe? As pessoas culpando ele, até ele mesmo se culpando, aí tudo bem, se você está dentro desse ai daquele homem. Mas aqui não está dizendo ai daquele homem porque ele irá para o inferno. Isso não está dizendo. Isso é contra as escrituras. Entendeu? Quando ele fala ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, ele só está falando, você vai me trair sim, porque as escrituras têm e devem se cumprir. Mas aqui não está dizendo que ele foi para o inferno. Entendeu? E isso fica claro. E isto fica claro que ele não foi para o inferno. Aqui não estava falando de sua condenação. Aqui fica claro no mesmo capítulo. Aonde? Aqui, o que nós lemos é o versículo 22. Mas se formos para o versículo 28, Jesus vai dizer assim, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino. Jesus fala, eu vos destino o reino, como o meu Pai me destinou. Aí o 30, olha o que ele fala. Olha como o versículo 30 deixa claro o versículo 22. Olha como o versículo 30 deixa claro o 22. Versículo 30. Para que comais e bebais na minha mesa e no meu reino,
e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Se Jesus está falando assim, eu vos destino o reino de Deus, para que vocês sentam e comam na minha mesa no meu reino. Para quê? Para que se assenteis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está só julgando as 12 tribos. Mas se você for para Mateus, você vai ver que são 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o versículo 22 não está falando da condenação de Judas. O versículo 22 está falando o que ele sofreria após a traição. Mas não está falando que ele iria para o inferno após a traição. Não está dizendo isso. Isso é contra a Bíblia. Se você falar que esse texto está falando que ele foi para o inferno, você está muito enganado. Então o que acontece? O versículo 22 fica mais claro quando você lê o 30, que Jesus fala que vocês vão assentar no meu reino para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, o Senhor vai pôr eles, os 12, sobre 12 tronos, para que eles julguem as 12 tribos de Israel. E isso fica claro em Mateus 19. Vamos ler, para você ver que Jesus está falando de 12 tronos e está falando que Judas ele vai estar no reino de Deus para julgar as 12 tribos de Israel sobre 12 tronos. Vamos ver aqui, ó. Mateus 19 é a mesma passagem, só que acrescenta os 12 tronos. Aqui, ó, Mateus 19, 28 diz assim: Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, quem é esse vós? É os 12. Ó o término do texto. Também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando isso antes da sua morte. Então você falar que Jesus falou, ai daquele homem por quem o filho é traído, falar que ali está falando da condenação de Judas, falar com esse texto que Judas foi para o inferno, isso é uma afronta às Escrituras, é uma afronta até o que o próprio Jesus disse, que disse que ele sentaria sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quantos apóstolos ele chamou? Não foi 12? Não está falando, você pode questionar e falar de Matias. Aqui não está falando de Matias. Matias não está com eles aqui ainda. Jesus está falando com os 12 que estão com ele, que é o Judas, um deles. Entendeu? Então usar esse texto para dizer, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, dizer que aqui está falando que Judas foi para o inferno, isso é uma mentira tremenda. Agora, e você falar também que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para a Escritura se cumprir. Jesus deixa muito claro que o filho da perdição só se perdeu porque tem uma Escritura para se cumprir. Agora eu te pergunto, numa visão bem baixa mesmo, bem pequena, após a Escritura ser cumprida, você acha mesmo que Jesus não salvou Judas após o cumprimento da Escritura? Judas só é filho da perdição enquanto existe uma Escritura para ser cumprida, porque a Escritura diz que teria que ser o filho da perdição. É a Escritura que diz que tinha que ser um filho da perdição. Então Jesus deixa claro que Judas se perdeu. Isso ele está falando só da traição,
não de condenação ou de inferno. Isso não está dizendo. Amados, aqui não está dizendo de inferno. Aqui não tem a palavra inferno. Aqui não tem a palavra condenação, condenado. Aqui não tem essas passagens. Aqui está falando que ele se perdeu, ou seja, ele foi entregue nas mãos de Satanás por permissão de Jesus, certo? Por permissão de Jesus. Quer ver? Vamos ler. Quer ver como foi por permissão de Jesus? João 13, você vai ver que Judas foi entregue por permissão de Jesus. Então diz assim, ó, João 13:1. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus no mundo, os amou até o fim. Jesus os amou até o final. E versículo 2. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, o filho de Simão, que o traísse, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O diabo só pôs no coração de Judas que entregasse o seu mestre, porque isso foi dado a permissão. O diabo recebeu a permissão de Jesus para que fizesse isso. Isso está muito claro no versículo 3. Diz aqui, ó. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, Jesus sabia que o Pai depositou na mão dele todas as coisas. Tá entendendo? Então o Pai depositou todas as coisas na mão de Jesus, ou seja, a vida de Judas, a vida dos apóstolos, até mesmo o diabo. Entendeu? Então o diabo pôs no coração de Judas o desejo de entregar o mestre por permissão de Jesus. E isso fica muito claro que foi permissão de Jesus. Isso fica muito claro em Lucas 22. Abra a sua Bíblia. Em Lucas 22, olha como fica claro que Jesus permitiu que o diabo entrasse em Judas. E Jesus permitiu que ele entrasse em Judas somente porque havia uma escritura para ser cumprida na vida de Judas. Havia uma escritura, que é aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Entendeu? Então, para que cumprisse essa escritura, o Judas foi entregue ao diabo por Jesus. Por Jesus. Jesus que entregou Judas na mão do diabo. Você pode dizer que não, mas foi sim. Do mesmo modo que em 1 Coríntios 5, Jesus entregou um irmão a Satanás. Paulo entregou o irmão a Satanás. Do mesmo modo que Paulo entregou o irmão a Satanás, Jesus entregou Judas nas mãos de Satanás por causa de uma escritura. Agora você vem me dizer que depois que essa escritura foi cumprida, Judas foi condenado, foi para o inferno? Isso é errôneo. Então, para provar que foi Jesus que entregou, ou seja, Jesus que deixou o Judas nas mãos do diabo, eu vou usar esse texto de Lucas 22, versículo 22:31. Diz assim: disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu. Presta atenção. Eis que Satanás pediu para mim. Satanás chegou em mim. Jesus está dizendo: Satanás chegou em mim e pediu, Pedro, pediu para mim para se andar com você. Satanás pediu para mim para se andar com você, para se andar como trigo. Aí Jesus fala no 32: mas eu roguei por ti. Fica muito claro, irmão, que Judas foi entregue pelo Senhor, ou seja, o Senhor deixou Judas nas mãos de Satanás
Do mesmo jeito aqui, ó, Satanás pediu Pedro, chegou em mim, falou para mim, eu quero ir andar com você, eu quero fazer o que eu quiser com você. E ele chegou em Jesus também e falou a mesma coisa a respeito de Judas. E Jesus liberou Judas por quê? Porque existia uma escritura para ser cumprida. Aí diz assim, 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus rogou pelo Pedro, porque João 13:3, todas as coisas foram entregues na mão de Jesus pelo Pai. Entendeu? Então ele poupou Pedro, mas entregou Judas. Por quê? Por causa da escritura que tinha que se cumprir. Não porque o Judas era o que vocês pensam que ele era. Entendeu? Então Jesus entrega o Judas. E isso fica muito claro em Lucas 22, 31 e 32. Mas vamos ler João 13 para você entender mais ainda o que foi que aconteceu com Judas. O Judas foi entregue pela vontade de Jesus ao diabo para que cumprisse a escritura. Por isso que fala João 17:12. Ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Quer dizer, aquele que eu deixei se perder para cumprir a escritura. Mas isso não quer dizer que ele foi para o inferno ou foi condenado. Não. Vamos imaginar, eu deixei cumprir a escritura, pronto. Eu vou lá e pego de volta. Ou não. Ou ele não tem o poder de dar e tomar. Então Jesus entregou Judas, mas ele pegou ele de volta depois que a escritura foi cumprida. Claro que senão como se cumpriria a palavra de Mateus 19:28? Como se cumpriria se Judas se perdesse? Se Judas foi para o inferno, como se cumpriria Mateus 19:28, que diz sobre 12 tronos e 12 tribos, que ele tinha falado acerca de Judas? Como se cumpriria essa passagem? Entendeu? Então, para finalizar, eu vou escrever, vou falar aqui, ó, João 13:27, presta atenção. E após o bocado, entrou nele Satanás. Ou seja, você pega Lucas 22:31, que Jesus roga por Pedro, e você pega esse texto e Jesus não roga pelo Judas, quer dizer o quê? Que Jesus deixou que o diabo entrasse em Judas. Está muito claro, irmão. Entendeu? Então Jesus deixou não para que o Judas se perdesse, mas para que a escritura se cumprisse. Olha, até me arrepiei agora. Então, olha lá, João 13:27. E após o bocado entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus, o que tens que fazer, faça depressa. Jesus disse, o que fazes, fazes depressa. Eu te pergunto, para me finalizar aqui agora, se depois do bocado entrou Satanás, se após o bocado entrou nele Satanás, eu te pergunto, Jesus disse em seguida, o que você tem que fazer, faça depressa. Eu te pergunto, Jesus falou com quem? Jesus falou com Judas ou foi com Satanás que entrou nele? Bom, chega, finaliza assim, a paz.